Graça e paz. Eu gostaria de fazer uma reflexão. Eu estava vendo um vídeo em que um cidadão ele foi incompreendido e até de uma forma desrespeitosa ele foi tratado por causa de sua deficiência visual. Hoje existem leis que protegem os deficientes, mas é tão difícil para eles, para que possam de fato acionar essas leis. Precisam de provas, precisa que comprove a materialidade do crime, o que as testemunhas muitas vezes não querem fazer. E o que me chama a atenção é que a nossa sociedade ela é tão sem empatia a respeito disso, sem empatia nenhuma. Meus queridos, isso acontece em todos os segmentos de nossa sociedade. Esse cidadão a qual eu me refiro era deficiente visual, cego. Mas essas pessoas sofrem num coletivo. Elas sofrem não só no transporte público, é verdade. Também sofrem num posto de saúde, um local que deveria ser melhor acolhido, quando vai a um hospital, na escola, nas escolas, quando vai num ambiente muitas vezes para um pouco de diversão, não pode ver, mas ouvir. Eu fico imaginando essas pessoas quando querem pelo menos ouvir um musical, né? Etc. Sofre nas igrejas também, é verdade. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Acredito eu que 90% ou mais dos cristãos deficientes deixaram de frequentar a igreja por sofrer discriminações e preconceito. É verdade. Isso não é porque a igreja é ruim, não. A igreja é boa. Muitas vezes até a intenção da liderança de acolher. Mas isso se dá pelo grau de educação de nossa nação, que passa por uma crise ética e moral. E essa crise ética e moral que está na sociedade, ela se manifesta também nos grupos sociais e religiosos. Eu fico imaginando nos dias de Jesus, a qual Jesus ele enfrentou esse problema quando acolheu alguns deficientes. E eu fico imaginando um certo cidadão que tinha por nome, ou melhor, era conhecido como Bartimeu, porque o nome dele não foi registrado. E o evangelista Marcos fez bem, porque se ele tivesse registrado o nome dele, nós não teríamos a dimensão do sofrimento daquele indivíduo como cidadão. Porque ele era conhecido como o nome do Pai, uma referência ao Pai, não propriamente tendo ele o nome do Pai.
era alguém que era chamado de Bartimeu. E observando a questão daquele povo que a língua vernácula era o hebraico e eles falavam muito do aramaico também devido ao exílio babilônico e herdaram essas coisas. Aquela época também que o mundo grego-helenístico, a filosofia grega estava em alta. Eu fico imaginando também uma época em que 3 idiomas eram muito disputado ali no que diz respeito na fase de conhecimento, era o hebraico, o grego, né? Aí o aramaico era uma língua comercial. Existia um outro idioma também que era muito falado por causa do Império Romano, que era o latim. Mas eu quero ressaltar aqui no sofrimento daquele cidadão, daquele cego. Porque o bar se refere a pai, a filho, bar, filho, Timeu, o pai, ou seja, filho de Timeu, Bartimeu. E se a gente for observar, irmãos, o pai dele foi uma pessoa influente, mas já não estava mais em vida. Ele era esquecido pela sociedade. E cadê os amigos do pai? Cadê o parentesco daquele indivíduo? Ele vivia a mendigar à beira do caminho, com a capa suja e abandonado. E muitas vezes, quem passava por ele, muitas vezes religiosos, maniava a cabeça e o desprezava. Até então que um dia Jesus passa por ali e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para e Jesus manda o chamar. E ele sofre, irmão, discriminação até no momento em que ele vai ter com Jesus. Porque Jesus mandou ajudá-lo, para que levasse a ele. E ele vai. Mas antes disso, a gente vê que o povo estava discriminando, o povo estava mandando ele calar a boca, ficar quieto. Ou seja, esse cego está perturbando. E Jesus disse: que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. E o Senhor deu-lhe visão, devolveu-lhe a visão. E ele passou a ver. Embora ele tenha recebido essa graça, esse milagre na vida dele, eu quero ressaltar a posição do povo, que o desprezava, discriminava e nem reconhecia a sua identidade. Apenas era um mendigo, o filho de Timeu, o cego, o homem da capa suja, o abandonado. Mas eu quero dizer para você que é deficiente, você que sofre uma deficiência às vezes, não visual, mas uma outra qualquer. Deus se importa com você, Jesus se importa com você, Ele te ama. Essas pessoas podem te desprezar, mas Ele não. Ele não te despreza, Ele te ama. Ele tem carinho por ti. E eu vejo nos evangelhos que Jesus, ele tinha um acolhimento especial com essas pessoas. Até mesmo que o nível de sofrimento que eles tinham e além do sofrimento físico, eles tinham sofrimentos na alma, sofrimentos emocionais que não eram tratados e muitas vezes, esquecido e até agravado pelo desprezo e pelas formas que eles eram tratados. Então as feridas emocionais deles doía até mais, agravava aquela situação. Mas Jesus vem e cura não só as feridas físicas, mas restaura o emocional deles. Você é importante para Deus. Jesus te ama.